Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Bom, eu sei que muitos ainda estão bem surpresos pelo que aconteceu na última reação e tal, sobre tudo ou mais ou menos tudo que descobriram sobre o do Flamengo. Alforone, me diga, Darko, o que iremos ver hoje tem relação com o que vimos na reação anteriormente, como as informações mais sobre frutas do diabo, ou como você chamou Akuma no Mi. Bem, na realidade não irão ver por enquanto mais coisas sobre o mundo de Oni PS. Por enquanto hoje irão ver sobre um certo indivíduo que é bem interessante. Suas habilidades, poderes, isso é o respectivo mundo. É impressionantemente expansivo em questão de habilidades. Essas habilidades são chamadas de feitiços amaldiçoados. Cada feitiço tem uma característica única de seu respectivo usuário. Antes de começarmos com a reação, eu irei explicar um pouco do básico sobre os feitiços, os seus usuários, que são chamados de feiticeiros, e é claro, os oponentes desses feiticeiros, que são chamados de maldições. É claro, se vocês estiverem em qualquer tipo de pergunta, dúvida ou coisa e tal, deixa para fazer quando eu terminar a explicação, porque assim vai ser mais fácil de eu explicar sem precisar parar a explicação no meio e depois retornar e esquecer do ponto que eu estava explicando. Eu falei esse último ponto olhando para a Negiri. Bom, vamos começar. O que é? A energia amaldiçoada nasce de emoções negativas liberadas pelos seres humanos. Sentimentos como raiva, tristeza, inveja, medo e ódio se acumulam e se manifestam como essa energia. Praticamente todo ser vivo expele essa energia, mas a maioria das pessoas não a percebe ou a manipula. Maldições, jurei. Quando a energia amaldiçoada se acumula em grandes quantidades, ela pode se transformar em maldições, ou jurei, que são criaturas sobrenaturais com diferentes níveis de poder e inteligência. As maldições são a principal ameaça em Jujutsu Kaisen e são as responsáveis por ataques e mortes de humanos comuns. Feiticeiros Jujutsushi. Os feiticeiros Jujutsu são indivíduos que conseguem ver, manipular e controlar a energia amaldiçoada. Eles a utilizam para combater as maldições. Cada feiticeiro possui uma forma única de usar essa energia, que geralmente se manifesta através de técnicas amaldiçoadas inatas. Como funciona? Controle. Feiticeiros Jujutsu aprendem a refinar e controlar o fluxo de energia amaldiçoada dentro de seus próprios corpos. Técnicas amaldiçoadas. Cada feiticeiro tem uma técnica inata, que é uma aplicação específica da energia amaldiçoada, como a capacidade de manipular o espaço, amplificar o impacto de golpes, etc. Domínios, Reiki Tenkai. Uma técnica avançada onde o feiticeiro cria uma barreira que isola uma área e impõe sua técnica amaldiçoada de forma garantida dentro dela. Armas amaldiçoadas. Certos objetos podem ser imbuídos com energia amaldiçoada para se tornarem mais eficazes contra maldições. Em resumo, a energia amaldiçoada é essencialmente a manifestação do lado sombrio das emoções humanas. É a fonte de poder para as maldições que ameaçam a humanidade. Paradoxalmente, também é a ferramenta usada pelos feiticeiros para proteger as pessoas dessas mesmas maldições. É um sistema de poder complexo, mas essa é a base para entender como o mundo de Jujutsu Kaisen funciona. Bom, isso é tudo que vocês devem saber sobre os feitiços, os feiticeiros e, é claro, as maldições. Mas é claro que, como foi mencionado antes, vocês podem agora fazer perguntas. Então, qual seria no caso as dúvidas de vocês? Alforone, no caso a minha pergunta seria se podemos replicar essa tal energia amaldiçoada no nosso mundo. No caso, não podem replicar a energia maldita, mas existem no caso espíritos e são chamados de yokais no mundo de vocês em vários outros mundos. Mas esse termo é mais relevante a espíritos ou entidades, mas em resumo da sua pergunta, não poderá replicar essa energia, porque no caso é unicamente desse mundo. Nezu, isso é uma lástima de ouvir, mas a minha pergunta seria se tem um tipo de ranking de colocação para ameaças ou feiticeiros.
Porque como você falou, jovem Dark, existem as maldições que são mais inteligentes. Então suponha que deve existir um ranking de colocação para maldições e feiticeiros. Sim, existe, e eu vou explicar agora antes de começarmos com a reação, para realmente só focar no indivíduo que vai ser apresentado e não ficar com dúvidas sobre os poderes ou as habilidades que vão ser demonstradas, como a energia amaldiçoada ou a expansão de domínio que já foi explicada. Agora vamos para o ranking dos feiticeiros e das maldições. Entendendo os graus dos feiticeiros Jujutsu, a classificação oficial vai do grau 4, o mais baixo, ao grau especial, o mais alto. Grau 4. Este é o grau mais baixo, geralmente atribuído a feiticeiros iniciantes ou com pouca experiência. Eles não têm permissão para realizar missões sozinhos e precisam ser acompanhados por feiticeiros de graus superiores. Um exemplo notável é Maki Zenin no início da série, embora sua situação seja um pouco diferente devido à sua família. Grau 3. Considerados feiticeiros intermediários, muitos estudantes se enquadram nessa categoria. Eles também não podem realizar missões solo e precisam de supervisão. Nobara Kujisaki e Zenin são exemplos. Semi-grau 2. Uma categoria entre o grau 3 e o grau 2. Indica que o feiticeiro está quase pronto para avançar, mas ainda não possui todas as qualificações. Panda é um exemplo de semi-grau 2. Grau 2. Feiticeiros de grau 2 demonstram proficiência e talento elevados e já são autorizados a realizar missões sozinhos. Megumi Fushiguro é um dos feiticeiros mais conhecidos dessa categoria. Semi-grau 1. Semelhante ao semi-grau 2, mas para um nível superior. Estão a um passo de serem considerados feiticeiros de elite. Toji Inumaki e Norito Shikamo são exemplos. Grau 1. Este é tecnicamente o grau mais alto que um feiticeiro pode alcançar através da evolução natural e das promoções. Feiticeiros de grau 1 são extremamente poderosos e capazes de lidar com a maioria das maldições sem problemas. Quanto Nanami, Aoi Todo, Meimei, Atsuya Kusakabe e Masamichi Yaga são alguns dos feiticeiros de grau 1. Grau especial. Esta é a elite dos feiticeiros, com um nível de poder que transcende os graus normais. Eles são considerados ameaças em um nível nacional e possuem habilidades que podem destruir um país. São extremamente raros e existem apenas alguns em todo o mundo. Atualmente, os feiticeiros de grau especial conhecidos são Satoru Gojo, considerado o feiticeiro mais forte de todos os tempos. Sua combinação de 6 olhos e técnica ilimitada o torna praticamente invencível. Yuta Okotsu, protagonista de Jujutsu Kaisen Zero, possui uma quantidade imensa de energia amaldiçoada e uma poderosa maldição exteriorizada, Rika. Yuki Tsukumo, uma das 4 feiticeiras de grau especial, conhecida por sua abordagem mais direta e por ser uma das principais pesquisadoras do mundo Jujutsu. Suguru Geto, ex-colega de Gojo e um dos feiticeiros mais poderosos de sua geração, embora tenha se tornado um usuário de maldições. Observações importantes: a classificação não é estática. Feiticeiros podem subir de grau à medida que se tornam mais fortes e experientes. A capacidade de exorcizar uma maldição de um determinado grau geralmente significa que o feiticeiro pode enfrentar maldições de um grau acima do seu próprio. Por exemplo, um feiticeiro de grau 2 é forte o suficiente para exorcizar uma maldição de grau 1. Alguns personagens, como Yuji Itadori e Maki Zenin, após certos eventos, têm seus próprios caminhos de poder que os fazem transcender as classificações tradicionais, tornando-se incrivelmente fortes mesmo sem o reconhecimento formal de um alto grau inicialmente. Essa estrutura de ranking adiciona uma camada de profundidade e progressão ao universo de Jujutsu Kaisen, mostrando a evolução dos personagens e os desafios que enfrentam. Depois da explicação, parece que todos ficaram com o cérebro fundido de tanta coisa que foi explicada. Bem, eu vou deixar todos no caso digerirem esse tipo de informação por conta que foi o básico, mas também foi muita informação para o cérebro de vocês, então eu vou deixar no caso todos descansarem. Black. Bom, eu vou pegar uma xícara de café para mim enquanto que esperamos todos poderem reacionar novamente.
Bom, para mim eu vou pegar uma xícara de chá para eu poder relaxar durante a reação. Black. Beleza, eu vou trazer um bolinho para a máquina e a Lucy. Depois de um certo tempo todos finalmente voltaram a reagir. Bom, já que todos estão bem melhores, agora podemos começar com a reação. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e o link do canal do criador vai estar na descrição. É claro, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu criador original, só o que me pertence à história. E mais um detalhe: tudo o que for dito aqui ou mencionado não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que Nezu. Irônico, estamos vendo uma sala de cinema dentro de outra sala de cinema. Aizawa. 4 pessoas estão nessa sala de cinema, são 3 adolescentes. E o que seria esse ser de cara costurada? Kirishima. O que foi que acabou de acontecer? Ele só encostou a mão dele no rosto do cara e depois o cara se explodiu. Isso é por acaso uma técnica inata? Kaminari. Parece ser realmente uma habilidade inata, só que ele não parece ser um feiticeiro. Será que ele é uma dessas maldições? Bakugou. Aqui no meu ponto de vista ele não parece ser tão forte, então eu presumo que eu consiga derrotá-lo facilmente. Alforone. Que dúvida interessante, o que veio primeiro, a alma ou o corpo ou a alma? Isso é realmente muito interessante de se saber. Almigt. Bom, presumo que esse de paletó seja no caso um feiticeiro. E parece que a dúvida do jovem, Kaminari, ele é realmente uma maldição, mas será de qual grau? Monoma. Como ele só tá no caso sofrendo uma dificuldadezinha para um único feiticeiro, e pelo que vimos ele é de grau 1. Eu suponho que essa maldição seja de grau 2 ou 3. Não deve ser tão forte, afinal esse feiticeiro tá humilhando ela. Izuku. O que então ele pode modificar a alma, assim o corpo vai se alterando aos poucos, ou pode ser em um breve instante sem nem notarmos. Endeavor. O que esse garoto pensa que está fazendo dialogando com essa aberração? Shigaraki. Bom, pelo visto parece que essa maldição tá manipulando esse garoto para, no caso, descobrir mais sobre suas próprias habilidades. E no caso ele quer achar um tal de hospedeiro de tal Sukuna. Touya. Não só pode ser brincadeira, ele matou a própria mãe. Não, agora merece ser morto. Mister Compress. Bom, pelo visto parece que esse garoto é o hospedeiro do tal Sukuna. Mais uma coisa eu não entendi. Por que a maldição falou que o garoto é o seu oposto? Bom, isso agora é minha deixa de explicar quem é a maldição que vocês estão reagindo nesse exato momento. Nome Maito é uma maldição nascida do ódio, medo e desconfiança que os humanos nutrem uns pelos outros. Isso se reflete em sua natureza sádica e manipuladora. Ele é um ser extremamente inteligente, mas também infantil e cruel, que encontra prazer em atormentar e destruir a alma e o corpo dos outros.
Ele tem uma curiosidade profunda sobre a natureza da alma humana e vê os humanos como meros brinquedos ou matéria-prima para seus experimentos e diversão. Técnica amaldiçoada. Transfiguração ociosa, idli transfiguration. A técnica amaldiçoada de Maito, transfiguração ociosa, é uma das mais perigosas do universo de Jujutsu Kaisen. Ela permite que ele modifique a forma da alma de qualquer ser vivo que ele toque. Aqui está como ela funciona e por que é tão devastadora. Manipulação da alma. Ao tocar alguém, Maito pode remodelar a alma da pessoa. Como o corpo é a manifestação física da alma, qualquer alteração na alma se reflete instantaneamente no corpo. Transfiguração humana. Para humanos comuns, um único toque de Maito é suficiente para distorcer completamente seus corpos, transformando-os em monstros grotescos e sem mente conhecidos como humanos transfigurados ou transfigured humas. Essas criaturas servem a Maito como drones de combate ou simples diversão. Imunidade a ataques físicos. Maito é virtualmente imune a ataques que não afetam diretamente sua alma. Se um golpe não tocar ou perceber a forma de sua alma, ele simplesmente se regenerará. Isso o torna incrivelmente difícil de ser exorcizado para a maioria dos feiticeiros. Autotransfiguração. Maito pode usar sua própria técnica em si mesmo para mudar a forma de seu corpo e alma. Isso lhe confere uma regeneração instantânea, capacidade de moldar membros em armas, criar clones de si mesmo ou até mesmo assumir uma forma perfeita Instant Spirit Body of Distorted Killing, que aumenta drasticamente sua força e durabilidade. Expansão de domínio. Manifestação perfeita de si mesmo, Self-Embodiment of Perfection. O domínio de Maito é uma dimensão onde ele tem controle absoluto sobre as almas de todos dentro dela. Dentro de seu domínio, ele não precisa tocar fisicamente as pessoas para ativar a transfiguração ociosa. Ele pode fazê-lo instantaneamente e em massa, tornando-o quase invencível. Bakugou. Não só pode estar de piada comigo, só pode ser piada isso porque não é possível que seja real ou verdade. Kirishima. Então se hipoteticamente a gente quisesse no caso enfrentar esse cara para a gente ser impossível porque se os nossos ataques não encostam na alma dele o cara é imortal. Monoma. Eu não sei se vocês da turma 1 são burros, mas no caso se eu copiasse a habilidade dele também poderia fazer o mesmo com ele então não haveria como ele me vencer nesse quesito. No caso você está totalmente enganado, Monoma. O que é como assim estou enganado que você quer dizer com isso? Izuku. Entendi. Bakugou. Entendeu ou que nerd estúpido vai comentar isso com todos ou vai manter esse segredozinho seu para si mesmo? Izuku. Isso pode ser apenas uma teoria, mas no caso se por acaso encostarmos em qualquer parte de seu corpo não importa se é o rosto, cara ou cabelo, nossa alma é automaticamente transfigurada. Resumindo é exatamente isso, qualquer parte do corpo do Maito é uma arma e ele pode não só transfigurar a alma dos outros mas também a dele próprio, tornando ele mais perigoso ainda porque com a transfiguração dele ele pode criar criaturas muito mais poderosas do que um grau 1 poderia lidar, chegando até sendo considerado um grau especial, Almighty. Mas jovem Dark, nós não sabemos qual é os poderes desse tal grau especial por conta que você nos informou que eles são tão fortes que são capazes de destruir um país. Alforone. E o que por acaso pode comentar para nós sobre esse tal Sukuna? Porque da forma que no caso esse Maito o encontrou e quando ele fez somente um movimento que gostou basicamente uma parte de seu corpo fazendo sangrar muito, eu presumo que esse tal Sukuna tinha sido capaz de no caso chegar até a alma dele. Bem como a reação é somente do Maito, mas se você quer saber também do Sukuna, não tem problema eu explicar, porque afinal faz parte do mesmo universo. Seu nome é Sukuna, era originalmente um feiticeiro humano de 1000 anos atrás, durante a Era Heian, considerada a Era de Ouro da feitiçaria. Ele era tão imensamente poderoso e cruel que foi considerado uma calamidade e um demônio. Apesar de ter sido um humano, sua força e natureza maligna eram tão aterrorizantes que ele se tornou mais parecido com uma maldição do que com um feiticeiro. Mesmo um grande número de feiticeiros trabalhando juntos não conseguiu destruí-lo completamente. Em vez disso, seu poder foi fragmentado e selado em seus 20 dedos, já que ele possuía 4 braços em sua forma original.
Esses dedos se tornaram objetos amaldiçoados de grau especial, capazes de atrair maldições e corromper o ambiente ao seu redor. A história principal de Jujutsu Kaisen começa quando Yuji Itadori acidentalmente ingere um desses dedos de Sukuna, tornando-se seu receptáculo. Isso traz Sukuna de volta ao mundo moderno, embora inicialmente em um estado de confinamento dentro do corpo de Yuji. Personalidade Sukuna é conhecido por sua crueldade, sadismo e arrogância. Ele não demonstra empatia por ninguém, sejam humanos ou outras maldições, e sente prazer em causar sofrimento e destruição. Ele vê a maioria dos seres como inferiores e meros brinquedos ou obstáculos para seus próprios objetivos. Sua inteligência e astúcia o tornam um estrategista formidável, capaz de manipular situações e pessoas para alcançar o que deseja. Ele tem um forte desprezo pela fraqueza e pela bondade que Yuji representa, o que gera uma tensão constante entre os dois. Habilidades principais: Sukuna possui uma quantidade colossal de energia amaldiçoada, superando a maioria dos feiticeiros e maldições. Além de sua força física, velocidade e reflexo sobre-humanos, suas principais habilidades são: técnica inata desconhecida, possivelmente mil faces ou fuga. Embora as origens exatas de sua técnica não sejam totalmente reveladas, Sukuna é mestre em diversas formas de ataque. Desmantelar um ataque de corte padrão que pode ser usado contra qualquer coisa. Clivar Cleave, um ataque de corte que se adapta à resistência e energia amaldiçoada do alvo, permitindo-lhe cortar praticamente qualquer coisa. Flecha de fogo Firehove, uma poderosa técnica de fogo que ele pode disparar. Técnica de reversão amaldiçoada. Sukuna tem um domínio incomparável sobre a técnica de reversão, o que lhe permite curar instantaneamente ferimentos graves, incluindo membros decepados. Ele também pode usar essa técnica para curar outras pessoas, algo que mesmo Satoru Gojo tem dificuldade em fazer. Expansão de domínio. Santuário Malevolente, Malevolent Shrine. O domínio de Sukuna é único porque não cria uma barreira fechada como a maioria. Em vez disso, ele manifesta um santuário aberto no mundo real, onde sua técnica amaldiçoada é imposta automaticamente sobre todos dentro de um certo raio, garantindo que desmantelar e clivar atinjam repetidamente seus alvos até que sejam desintegrados. Isso o torna incrivelmente devastador e difícil de combater. Então, resumindo, o Maito tentou puxar para fora o Sukuna e o Rei das Maldições, no caso, encarou isso como uma falta de respeito, como se estivesse ordenando uma ordem para ele. Então, como um ato de punição, ele só deu um ataque que foi um corte lateral em seu pescoço, isso que fez a expansão de domínio do Maito se desfazer. Então, no caso, deu a oportunidade para os feiticeiros saírem da expansão.
Quando a reação chegou a seu final no caso, todos puderam ouvir uma risada, então todos se viraram na direção do som dessa risada. Foi quando viram o Kagami Taiga sentado em um dos assentos rindo. Kagami Taiga, respirando ai ai ai, essa risada foi boa. Parece que vocês finalmente notaram a minha presença. Almighty, jovem Kagami Taiga, do que estava rindo exatamente, porque na reação não tem nada de divertido para rir. Kagami Taiga, não é hipoteticamente da reação que eu estou rindo, é da reação de vocês, porque no caso eu não esperaria que vocês ficassem com essas caras depois de ver o que o meu irmão fez. Bakugou, irmão, não vai me dizer que esse cara de cara costurada é seu irmão? Kagami Taiga, é sim, mas ainda é bem imaturo, tipo assim. Ele no caso se diverte com isso, mas gasta bem sincero. Podia fazer muito mais de outras formas diferentes, poderia ter aproveitado mais sua forma final em vez de só usar quando entendeu como manipular a própria alma em si. Endeavor, você tem noção do seu irmão causou várias mortes de inocentes e de feiticeiros de toda essa destruição, sabe de quem que vai ser o culpado de tudo isso, não é? Kagami Taiga, deixa eu adivinhar, você vai colocar a culpa de tudo isso já que meu irmão não está aqui em mim, como você fez na reação do Dark, ou no caso o que você falou anteriormente na reação anterior a essa. Endeavor, e se eu for fazer o que você irá fazer exatamente, porque em conta você é apenas um demônio e já foi morto uma vez por um caçador, então no caso o que fará se por acaso eu repetir o mesmo processo com você? Kagami Taiga, não me importo com ameaças vazias, você não tem poder e nem capacidade para me enfrentar, muito menos encostar em mim, então no caso não deveria ter totalmente essa bola toda por conta que você e todos aqui estão pela proteção do Dark, mas no caso ele não é muito bem benevolente com todos, então é melhor tomar cuidado, porque pode ser que em uma hora ou outra essas suas ameaças vazias acaba me irritando alguém que não é tão paciente como Dark ou tão expressivo como eu. Se você quiser no caso encher de porrada, pode encher, eu não vou proteger o coisa do tipo por conta que já estou farto dessa provocação dele toda vez, e no caso como só me resta agora apagado da existência por conta que já cansei de torturá-lo, então se eu fizer algo com ele vai ser na base do pagamento existencial, então pode se divertir com ele à vontade. Kagami Taiga, você ouviu o seu anfitrião, sua vida não vale mais de nada para ele, não é mais divertido, então no caso eu acho que você vai ser o meu novo brinquedo, não sei ainda o que eu vou fazer, pode ser que no caso eu trago a minha irmã para cá, assim você e ele podem brincar à vontade. Ai, mais uma coisa, presidente de seguridade pública não ameaça o Dark, ou no caso faça ameaças vagas como esse cabeça de fósforo, porque uma coisa que você não sabe, mas os outros sim, é que eu e o Dark já fomos uma variante do seu mundo, então eu ele destruindo tudo e não sobrou nada, então somente não tente fazer algo não estúpido, porque lembramos bem, você tá lidando com ele, calma, mas no caso ainda não sabe de um estado que ele pode ficar, que seria uma forma que ele pode atingir, que no caso a energia dele sai para fora, e todos aqui já sabem do que estou falando, não é? Nesse exato momento, depois de ouvir essas exatas palavras, todos lembraram da forma dragão e da forma de cabelo dourado do Dark, e além do mais também da forma deus dele. Foi no momento que todos ficaram com o sangue gelado. Kagami Taiga,
Vou adivinhar que vocês já descobriram, ou no caso já lembraram, do que eu estou falando, então eu espero que não fiquem apenas com o ego inflado por conta que está tudo calmo por aqui. Kagami Taiga Beni Dark, obrigado pela indicação e também obrigado por demonstrar para ele sobre meu irmão caçula. Não tem problema lá, e se quiser aparecer novamente só que com seu irmão pode aparecer à vontade. Kagami Taiga, bom, então é isso, então até mais para todos, e é claro, lembrem-se, tome cuidado com suas palavras. Neste momento um portal se abriu diante ele e então ele atravessou esse portal retornando para seu universo de origem. Mas a presidente de Seguridade Pública não estava entendendo muito bem no que ele tinha falado sobre o Dark. De outra forma ela foi perguntar para os heróis, mas todos os heróis, inclusive os traidores, não responderam às perguntas dela por conta do medo que ainda estavam sentindo, somente por recordar que o Dark ainda tem a sua forma de dragão, a sua forma Saiyajin e a sua forma de Deus. Toya se lembrou que o Dark tem uma forma em específico que só ele viu e ninguém mais viu, que seria uma forma totalmente de chamas negras e apenas um olho vermelho. Lembrando dessa forma o deixou pálido. Isso foi notado pelos outros da Liga dos Vilões. Mas foi no momento que eu bati palmas, então eu falei, bom, todos então devo imaginar que devem estar bem cansados, então podem retornar para suas habitações. Então todos fizeram exatamente isso, seguiram para as suas habitações, só deixando Black Magma, Dark, Lucinif, Luminas, Valentine no recinto da sala de cinema. Black, bom, devo imaginar que o Toya se recordou da sua forma escura. Bom, o tempo na realidade deles passou relativamente rápido e aqui só se passou um dia. Então eu digo, quando eu mandei eles para cá e quando eles retornaram. E como na realidade deles se passou-se 2 semanas, ou melhor 2 meses, eu acho, não me recordo muito bem, deve ter sido tempo suficiente para eles, até esquecendo das minhas formas. Então no momento aqui o Kagami Taiga falou sobre as minhas formas, deve ter sido como um balde frio da água de lembranças, se recordando das minhas formas. Bem, vou indo nessa. Se precisar de alguma coisa, ou no caso se precisar, estarei no meu quarto ou na biblioteca. Bem, meus espectadores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, então eu peço, deixa um like e se inscrevam no canal. Normalmente quem impediria isso é o meu cavaleiro ou doutor Peste, mas eu peço para vocês. Bem, esse foi o capítulo 57 de hoje, até o próximo capítulo. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.